Olá, queridos amigos, queridos alunos. Já se falou que a mãe da criatividade é a necessidade. E hoje nós estamos vivendo num momento em que nós precisamos nos adaptar a esse momento. E uma forma que nós vimos de não deixar de transmitir esse conhecimento que o curso se propõe a transmitir é fazendo essas videoaulas. Espero sinceramente que vocês estejam bem, que vocês estejam com saúde e que em breve possamos nos encontrar pessoalmente. Até lá, a gente vai usar esse sistema que pode ser uma bênção na nossa vida e que com certeza vai nos ajudar a transmitir esse conhecimento até vocês. Hoje a nossa aula vai ser sobre as invasões dos povos chamados bárbaros. Nós sabemos, através da última aula que nós tivemos, que houve uma disputa entre os imperadores que faziam parte da tetrarquia. Nessa disputa, Constantino saiu vencedor. Depois que ele já estava como imperador, ele viu um sinal no céu que dizia que por esse sinal vencerás. E ele entendeu que aquilo era um sinal do céu, deixando para ele claro que ele deveria, tanto ele quanto seu povo, se converter ao cristianismo. Assim, Constantino deu início à cristianização do Império Romano. Nós vimos também que essa cristianização, como tudo que acontece, tem seus lados positivos e negativos. E nós vamos ver que hoje esse cristianismo que antes de Constantino perseguia os cristãos, todos os 10 imperadores, sendo Constantino o 10º. Até Constantino houve uma perseguição feroz, cada imperador com uma estratégia diferente, mas todos eles no sentido de perseguirem, acabarem, derrotarem, aniquilarem com os cristãos. Mas sabemos que cada gota de cristão caída no solo, ele é semente fértil, para que novos cristãos possam, a partir dali, ressurgir, E foi assim que aconteceu. Os cristãos que antes eram perseguidos, nesse momento dessas invasões, eles passam a ser os perseguidores. Por quê? Porque o Estado romano já havia todo oficializado o cristianismo como religião única do poder. Então, agora era o poder institucionalizado, agora eram os cristãos que estavam perseguindo os pagãos. E nós sabemos que o império, ele tinha uma vasta extensão. E a partir de 395, com a inversão dessa situação, onde os cristãos de perseguidos passam a perseguir, eles trazem para dentro da igreja aqueles cristãos que não são de fato cristãos genuínos, começam a migrar para a igreja por interesses outros que não o amor a Jesus. Claro que isso é um fator negativo. Diante daqueles problemas gerados de disputa de poder no império, de fronteiras muito grandes que possibilitavam muitas invasões, diante de tudo isso, Teodósio, que era imperador, ele se viu dividindo o império dele em dois. Deu uma parte para um filho e outra parte para outro filho. A capital do Império Ocidental ficou em Roma e a capital da Igreja e do Império Oriental ficou em Constantinopla, antiga Bizâncio. Nessa época, queridos, 5 cidades eram as mais importantes. Quais são elas? Roma, que era a capital do Império, Constantinopla, que era a capital do Império Oriental, chamada de Nova Roma, Jerusalém,
Alexandria, no norte da África, e Antioquia, da Síria. O Império Romano estava com tantas crises, rebeliões entre as tropas, que Constantino tentava unificar de toda forma essa situação. Ele era bastante tolerante, a ponto de, naquele concílio de Nicena, que nós já estudamos sobre ele resolveu manter alguns títulos pagãos, como o Pontifex Maximus, né? É um título pagão, e ele, por tolerância, resolveu manter. Mas nem todos os seus sucessores eram assim tolerantes. O que estava acontecendo? A igreja estava recebendo um número muito grande de pessoas, e isso começou a abalar o bem-estar da igreja. Com isso, alguns decretos foram assinados no sentido de proibir sacrifícios, proibir certos ritos pagãos, constitucionalização da pena de morte, confisco de bens dos adoradores de ídolos, mais uma série de outras proibições. Enquanto isso, essas situações iam acontecendo, fronteiras grandes, invasões acontecendo, o império dividido, né? O poder do imperador sendo cada vez mais questionado, enquanto isso tudo acontecia, o dinheiro desaparecia, né? O dinheiro desaparecendo da cidade faz com que as pessoas da cidade migrem para o campo, né? Que é uma característica da Idade Média. As pestes se alastrando, revolta dentro do próprio exército, né? Que eram frequentes, e também, para complicar, a ameaça dos bárbaros. Mas quando eu falo bárbaros, eu não me refiro a esses bárbaros. Esses são doces. Eu me refiro a esses bárbaros. Esses aqui, apesar de ter uma carinha boa, eles são bárbaros violentos, são povos cruéis, eram dominadores, eram guerreiros, e eles não eram piedosos. Não eram. Esse Asterix, que muitos de vocês devem conhecer, é o Asterix, o amigo dele, o Obelix, e o cachorrinho, que é o Idefix. Eles eram vikings, que são um povo celta, e esse povo era considerado bárbaro. Por quê? O que eram os bárbaros? Os bárbaros eram todos aqueles que não faziam parte do Império Romano, nem tinham assimilado a cultura greco-romana. A palavra bárbaro significa não grego. Tá bom? Vocês estão assimilando direitinho? Muitos desses povos, eles estavam em territórios do Império e em outras terras fronteiriças, porque o Império era muito extenso. Colocar guardas que pudessem, de fato, proteger essas fronteiras era um sacrifício hercúleo, era uma coisa grandiosa. Em 435, um povo bárbaro chamado Vândalos, eles incendiaram de novo Roma. Os vândalos eram conhecidos pela truculência. Eles eram povos bárbaros, mas no sentido pior da palavra. Eles destruíam projetos arquitetônicos, tanto que hoje, quando você se refere a uma pessoa e fala aquele vândalo, imediatamente vem à sua cabeça o quê? Uma pessoa que depredou algum projeto arquitetônico, que fez alguma coisa nesse sentido, porque eles tinham essa característica. Depois teve um grupo de bárbaros chamado Hunos. Os Hunos, eles ocupavam a Ásia Central e eles eram uma confederação de tribos, eles eram ferozes e impiedosos. Os Hunos, eles vinham do Extremo Oriente e eles só não tomaram a cidade de Roma porque o Papa Leão I, ele entrou em intercessão pelas pessoas. E o terror, gente, estava levado a todos os cantos do Império. O bispo de Roma, que era o Papa, ele socorria os pobres quando os bárbaros atacavam e negociava com os líderes dos povos bárbaros, no sentido de que eles podiam levar, pilhar, saquear, mas, contudo, não matassem as pessoas. Era uma forma de proteger o povo.
E essa atitude do Papa intervindo a favor do cidadão romano, o que isso podia gerar? Poder político, fortalecimento papal. O Átila, gente, rei dos Hunos, ele foi derrotado por Aécio, que era um governador de exércitos. E o Aécio tem uma história interessante, porque ele foi criado no meio dos Hunos, o povo que ele derrotou. Só que ele não estava sozinho. Ele estava aliançado com celtas, com visigotos, com alanos, que eram todos povos bárbaros. Tribos germânicas que migraram da Alemanha invadiram o Império Romano do Ocidente e transformaram essa parte na Europa medieval. No entanto, foi somente com a ajuda germânica que o Império foi capaz de sobreviver tanto tempo como sobreviveu, sendo que o exército romano era quase que inteiramente composto por germanos, por volta do século IV. Convém dizer que quando Átila foi derrotado por Aécio, governador dos exércitos romanos, o exército de Aécio não tinha soldado regular. Imagina como é que você consegue trabalhar com um exército cujos soldados não são soldados regulares, que estão ali o tempo inteiro recebendo informação, recebendo ensino, treinamento. Complicado. Esses germanos que vieram da Alemanha dividiram o território do império entre si, formando vários reinos bárbaros. Vocês conseguem imaginar isso? Vieram da Alemanha e um povo aqui, outro povo aqui, e com isso o que aconteceu? Os francos habitaram a Gália. Sabe quem é da Gália? O Asterix. O Asterix, ele é gaulês. E a Gália é o quê? A França. Os vândalos, que são esses que eu falei que tinham por hábito destruir tudo que encontravam pela frente, eles formaram o reino do norte da África. Os suevos e os visigodos, eles se estabeleceram na Península Ibérica. Eu vou falar daqui já quem eram os visigodos. Os alamanos, na Alemanha, os érulos e ostrogodos, na Itália, e os anglo-saxões, na Grã-Bretanha. O imperador Rômulo, ele foi deposto por um general bárbaro chamado Odoacro. Odoacro era um érulo e em face, como era de se esperar, em face da inexistência do imperador, que foi deposto por Odoacro, né? Quem passou a responder pelo Império Romano? Claro, o Papa, bispo de Roma. Muitos povos bárbaros, eles professavam a fé ariana. Vocês vão se lembrar dessa fé ariana. O que nós vimos na aula passada? Eles pregam o quê? Que Cristo é inferior a Deus e limitado. Ele fica acima dos homens e abaixo de Deus, ali no limbo, né? E ele foi criado por Deus para ser um instrumento eficaz na criação, uma vez que Deus, sendo bom, não poderia entrar em contato com a matéria que é má. Então, essa era a convicção ariana. Então, esses povos bárbaros, quando começaram a ser evangelizados, eles começaram para esse cristianismo ariano. E conflitos surgiam dessa divergência teológica. Aos poucos, porém, os reinos bárbaros foram adotando a fé cristã, a fé nicena, fruto do credo que nós vimos na outra aula. E no século VIII, grande parte da Europa ocidental já se dizia cristã católica. Essas figuras são de vikings, são de bárbaros, pessoas fortes, guerreiras, homens grandes, valentes, e cada um com sua característica. Enquanto os vândalos destruíam qualquer tipo de construção que encontrassem pela frente, deixavam tudo no chão, aqueles que vinham pelo mar, eles vinham conquistando, pilhando e saqueando as cidades.